Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web com a preciosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes porque chegamos então ao fim do terceiro trimestre de 2021 com a lição de número 13, o cativeiro de Judá. Com certeza é um trimestre abençoado, com certeza é um trimestre edificante, com ricas e valiosas lições espirituais para a vida de todos nós. Já deixamos aqui a nossa gratidão ao apoio que recebemos do nosso pastor da igreja. Deus abençoe pastor Roberto, irmã Iraci, toda a sua família. Agradecemos o apoio do Santo Ministério, da Superintendência da Escola Dominical, que tem trabalhado de maneira incansável para fortalecer a educação cristã em nossa igreja. Também agradecemos a todo o Departamento de Comunicação e Mídia da IEADALP, na pessoa do pastor Jailson Trajano, e todos os amados colaboradores que têm trabalhado também de maneira incansável por trás das câmeras. Para que esse material chegue até você, há todo um trabalho de edição, há todo um trabalho técnico que eu, por sinal, não sei fazer, e sem esses irmãos, com certeza, teríamos muito mais dificuldade para chegar até você. Então, encerramos esse trimestre com um sentimento de gratidão a Deus e a todos esses que estão envolvidos nesta grande obra. E também a você, querido irmão, querida irmã, que tem acompanhado com fidelidade a escola dominical, a EBD na Web e, sobretudo, a palavra de Deus, buscando fazer valer a vontade do Senhor revelada nela para as nossas vidas. A lição 13 diz, na sua verdade prática, que todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Tornar-se cativo significa ficar preso às suas escolhas. Então, muito cuidado nas decisões, porque elas trarão consequências. E se forem decisões errôneas, trarão consequências indesejáveis. Aí depois as pessoas vão culpar Deus. Senhor, onde estás? Por que permites? O que está acontecendo comigo? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Quando, na verdade, nós temos a resposta. Se olharmos um pouco para trás, veremos que tudo isso é colheita do que nós semeamos. Então, irmãos, vamos nos dedicar cada vez mais a conhecer a palavra de Deus, porque quem conhece a vontade de Deus através da sua palavra, a probabilidade de erro é mínima. Amém? Receba essa palavra. Dentre tantos tópicos que já estudamos nas lições desse trimestre, destacando alguns reis e suas administrações e as consequências delas, nós concluímos com Zedequias. A lição nos mostra que a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis, como nos traz logo a introdução: Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Quando nós falamos de Zedequias, nos lembramos dos entraves com o profeta Jeremias, Quem já leu o livro de Jeremias, lembra muito do nome do rei Zedequias, que foi também um rei, infelizmente, sem sucesso. Um rei desobediente, rebelde, apóstata. Um rei que não fez a vontade de Deus ao longo do seu reinado. Culminando aí justamente na sua gestão, a vinda da Babilônia para atacar o povo de Jerusalém e levá-los presos, exilados, cativos para a Babilônia. E aí nós temos o primeiro tópico que fala do declínio espiritual de Judá. É importante que o professor aponte esse pano de fundo de como vai acontecer, como se vai desencadear a ida para o cativeiro. Lembrando que os profetas, os santos profetas, estavam a todo momento alertando a nação contra o pecado e a possibilidade do castigo divino como consequência do pecado. Então, não foi uma situação em que eles pecaram e no outro dia Deus pesou a mão. De maneira alguma. Houve um tempo de Deus suportar o pecado do povo. Podemos dizer assim, Deus dando chance de arrependimento. Ainda hoje é assim, o homem peca e a humanidade jaz no maligno e muitas pessoas se perguntam, mas Deus não está vendo isso?
onde está a recompensa divina, onde está o juízo de Deus. E a palavra nos revela que Deus retarda a sua vinda justamente para dar tempo de que mais pessoas se arrependam. É aí onde se revela o amor de Deus, a sua benignidade, a sua longanimidade, não é? Lembra aí do Salmo de número 103, é importante a gente relembrar, dentre tantos atributos divinos, a sua longanimidade. E o Salmo 103, o verso especificamente de número 8, nos diz que misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Deus não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Pois o verso 17 diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Então, mesmo que o cálice da ira de Deus esteja cheio, há longanimidade no Senhor. Há um tempo em que ele espera e suporta o erro do homem, dando uma possibilidade de conversão, do homem retornar ao caminho certo e se livrar, evidentemente, do peso da ira de Deus. O que não acontece com Judá. Judá vai descendo ladeira abaixo no pecado. Judá vai se afundando no lamaçal do pecado, de maneira consciente, deliberada. A palavra que o comentarista usa no primeiro ponto da lição, e mais especificamente no subtópico 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro, ele destaca que foi a obstinada desobediência. Não só uma desobediência, mas obstinada. Ou seja, eu sei o que é o certo, sei que devo fazer o certo, mas pratico exatamente o contrário ao que eu deveria fazer. Então, eu não só desobedeço, como eu desobedeço de maneira consciente, deliberada. Eu faço sabendo que é errado, mas porque quero fazer exatamente o errado. Então, evidentemente que Deus não deixaria o seu povo impune a um pecado tão obstinado e tão rebelde. Não só esse foi o motivo, esse é o principal, é o que se destaca, é o que resume, mas o comentarista também vai elencar outros que você, professor, pode fazer um excelente exercício citando o motivo e pedindo que o aluno encontre as referências bíblicas, né? Vale a pena, estamos colocando aí no texto, no vídeo, uma série de referências que você pode utilizar para embasar a sua aula de pecados cometidos pelo povo de Deus que culminaram no cativeiro, no exílio babilônico, tá bem? Porque é bom quando a gente utiliza as referências bíblicas e você pode utilizar todas elas que estão aparecendo aí no vídeo. Houve derramamento de sangue inocente, houve corrupção, injustiça social, essa corrupção não só do povo, mas também dos reis, dos sacerdotes, de alguns profetas, né? Todos os estratos sociais estavam corrompidos. Claro que havia um remanescente, claro que havia com certeza alguém fiel, principalmente os santos profetas que se levantavam para denunciar o pecado, mas de maneira geral a nação estava corrompida. Não observavam mais o sábado, né, o descanso sabático, o enriquecimento ilícito, há também matança, há também assassinatos de pobres, de necessitados, de pessoas que eram mortas para que os corruptos se apoderassem de suas riquezas. Mataram também os profetas, não é? E o próprio Jesus vai testemunhar a denúncia desse pecado. Então são algumas das práticas nefastas, medonhas que culminaram no exílio babilônico, tá bem? Outra palavra importante que você, professor, pode usar na sua aula é a apostasia. Nós podemos também resumir o pecado do povo de Deus, que culmina, que desencadeia na ida para o cativeiro babilônico, a apostasia. E aí, apostasia é uma palavra muito presente na Bíblia, principalmente também lá no Novo Testamento, e nós devemos destacar o seu significado. A pessoa que comete apostasia é chamada de apóstata. Apóstata é quem comete a apostasia. E que palavra é essa? Que significado é esse? Apostasia significa revolta, rebeldia,
deserção, defecção, abandono. Mas de quê? Da fé. Então nós poderíamos resumir que a apostasia é uma rejeição deliberada da fé. É um abandono consciente da fé cristã, da palavra de Deus, da confissão da divindade de Cristo, do temor de Deus na vida. É uma pessoa que conhece a palavra, mas rejeita deliberadamente a sua verdade. A apostasia é diferente de ignorância e de heresia, porque quem comete o pecado na ignorância não conhece o erro, não sabe que aquilo que está fazendo é errado. A heresia também é diferente da apostasia, porque a heresia é um conhecimento deturpado, é um conhecimento errado acerca das coisas de Deus, ou até de outros assuntos do mundo espiritual. Mas a apostasia não. A apostasia, o indivíduo conhece, sabe das Escrituras, conhece a vontade de Deus, mas rejeita, abandona, deserta a fé. Então, nós vamos ver nas Escrituras Sagradas que é possível que o ignorante e até mesmo o herético seja salvo, mas o apóstata não, porque o apóstata, ele rejeita de maneira voluntária toda a salvação que há em Cristo Jesus. E Israel vai andar na esteira da apostasia. E isso vai ser evidenciado justamente na prostituição do culto, quando deixam de adorar ao único Deus Jeová para adorar todos os outros deuses que estavam no seu entorno. Isso desde lá a matriz cananeia até tantas outras que vão ser assimiladas ao longo da história do povo de Deus. Nós já vimos aqui a lição do que aconteceu com o reino do norte de Samaria, quando também aceitou a influência dos deuses estranhos, dos deuses estrangeiros. É por isso que alguns profetas vão denunciar essa prática, chamando o povo de Israel de um povo prostituto, de um povo adúltero, pois de maneira figurada mostrava que deixaram de servir a Deus, sabendo pela revelação divina que só poderiam adorar a Deus, para adorar a outros deuses. Um desses profetas é Ezequiel. Você pode utilizar na sua aula a referência do capítulo 16, quando Ezequiel fala da meretriz e das abominações de Jerusalém. E essa meretriz, essa prostituta que ele se refere, é o próprio povo de Deus que deixa de cultuar ao Senhor para se envolver com ambientes de cultos pagãos e que envolviam práticas ilícitas e abomináveis da parte de Deus. Então, nós temos aí do versículo 6 até o versículo 63, é um texto bem grande, quando o profeta denuncia o pecado do povo em relação a essa apostasia, a esse abandono da fé. E no capítulo 23, quando ele fala de Olá e Olibá, as duas meretrizes, também de maneira muito profunda, vai revelar esse pecado do povo. Poderíamos citar tantos outros, mas um também muito conhecido é Oséias, que também pode ser citado. E nós lembramos a forma como Deus usou Oséias justamente para apresentar Israel como uma prostituta espiritualmente falando. Não é? Um caso muito grave, um pecado muito sério. E no capítulo 9 de Oséias, ele diz que o povo foi para Deus como uma meretriz. Ele se dirige a Israel, chamando de prostituta, obviamente se referindo aqui à maneira errada de adoração, quando o povo volta-se contra Deus para adorar outros deuses. Que isso fique bem claro, que isso fique bastante firme aí na sua aula, como conceito e como conteúdo, para que o aluno entenda a gravidade do pecado e por que Deus tratou com o cativeiro. Muitas vezes nós falamos do cativeiro só do fim, mas não falamos do processo que leva a esta ação de julgamento divino. O ambiente era de tanta irreverência, destemor, que não havia sacerdote para ensinar a palavra ao povo de Deus. Nós encontramos isso no segundo livro das Crônicas, o capítulo 15, verso 3, já um pouco antes, Nós estamos falando aqui do último rei, foi Zedequias, mas já antes, lá nós temos aí no reinado de Asa, e o versículo 3 diz que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então,
Isso é apostasia, pois o povo conhecia a palavra, mas deixava de ensinar a palavra para se dedicar aos prazeres deste mundo, aos prazeres da vida. E aí o povo se corrompia porque deixava também, consequentemente, de aprender a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, este foi o cenário espiritual que levou ao cativeiro. No ponto 2 da lição, quando se fala da obstinação de Zedequias e de sua queda, nós vamos ver a sua teimosia. Por que teimosia? Porque Deus vai levantar o profeta Jeremias para, de maneira misericordiosa, alertar o povo contra o pecado. E nós sabemos que Zedequias vai ser um opositor ferrenho à voz de Deus. Porque quando ele perseguia Jeremias, que era um santo profeta, um homem que falava a verdade, ele estava, na verdade, Zedequias, rejeitando o próprio Deus. E aí o perigo daqueles que hoje rejeitam os mensageiros das verdades eternas. Homens de Deus, mulheres de Deus que pregam a palavra, a sã doutrina, o evangelho e são ridicularizados, silenciados e até excluídos de certos convívios sociais. Com certeza, as pessoas que assim o fazem receberão juízo divino, pois Deus está dando a elas a oportunidade de ouvirem, de conhecerem, né? Uma porta de esperança está aberta, mas essas pessoas mesmo vão lá e fecham. E aí, quando o juízo de Deus vier, não poderão dizer, mas eu não sabia, mas ninguém me disse, né? Mas Deus tem sido tão duro comigo. Não, na verdade, nós, muitas vezes, é que somos duros, insensíveis para com a voz de Deus. Que Deus nos guarde disso, mas que o nosso coração esteja sempre quebrantado para ouvir a voz de Deus, mesmo quando essa voz for de repreensão. E aí eu me lembro, e você, professor, também conhece, do que Deus diz à igreja em Laodiceia, no capítulo de número 3 e o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, nós sabemos que quando Deus repreende, quando Deus exorta, quando Ele sinaliza uma palavra de alerta, na verdade, tudo aquilo também é uma expressão do amor de Deus. E aí, em 588, Nabucodonosor vai cercar a cidade e esse cerco vai durar 18 meses, até que o povo de Jerusalém fica cansado, fica em fome, fica desprovido de recursos, porque a cidade estava cercada de exércitos inimigos, não tinha para onde correr. E aí o cenário que vai ser apresentado do cerco aparece aí no terceiro ponto da lição, quando Jerusalém é sitiada. E aí nós vamos observar que as mães cozinhavam até os seus próprios filhos para poder se alimentar. Daí você já tira o cenário caótico em que o povo estava vivendo, evidentemente, como consequência do seu pecado. Então, o cativeiro em si, a ida para a nação estranha, né, foi uma ação muito de prejuízo, de juízo, de sofrimento, mas nós temos que lembrar que mesmo dentro de casa o povo já começou a sofrer com o cerco de Jerusalém. Né? Então, a ida foi só mais uma etapa desse julgamento divino. Mas o julgamento divino começa dentro de casa, quando a cidade é sitiada. O livro de Lamentações de Jeremias aponta de maneira poética, de maneira musical, o cenário de sofrimento que havia no meio do povo de Deus. Vale até a pena você, professor, também na aula, citar alguns versículos do livro de Lamentações para mostrar como estava o cenário já ainda dentro de casa, muito antes deles irem para a nação estranha. E aí você pode citar diversos textos. Por exemplo, o capítulo 1 de Lamentações, verso 4, diz que todas as portas estão desoladas, os sacerdotes suspiram, as virgens estão tristes e têm amargura, de maneira que não há, como diz o texto já no início do versículo, quem venha à reunião solene. No verso 5 ele diz que os adversários a dominaram, os inimigos prosperam. Aí diz assim, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações, da multidão das suas iniquidades, do seu pecado. No verso 8, Jeremias deixa claro que aquilo que eles estavam vivendo era consequência do pecado, pois ele diz, Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez.
ela também suspirou e voltou para trás. E aí você vai observar no verso 11 que ele diz que todo o povo anda suspirando, buscando pão, deram suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescar a sua alma. E aí ele diz quão desprezível é o estado daquele povo. E você pode continuar citando outros textos. Capítulo 2, verso 9, diz que abateram suas portas, quebraram os seus ferrolhos, e nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. Silêncio de Deus. Deus estava tratando com o povo. E veja que Deus sabe tratar com um povo que é iníquo, com um povo que é apóstata, com um povo idólatra, que não queria mais conhecer nem se dedicar à vontade de Deus. Então Deus vai começar a tratar com o povo ainda dentro de casa, depois permite que sejam exilados e levados em cativeiro. A palavra cativeiro também é importante você, professor, deixar claro um pouco essa ideia. É uma palavra que é conhecida, mas às vezes o seu significado bíblico alguém deixa passar. Então vale a pena em algum momento da aula você também ouvir o aluno para entender o que ele pensa disso. O que vocês acham que é o cativeiro? Digam aí alguma coisa. E aí eu até dá um pedaço de papel, porque às vezes é um aluno mais tímido, que não gosta de falar em público. Então você dá um pedaço de papel e dá aí uns 2, 3 minutos para cada um escrever nas suas palavras o que significa a palavra cativeiro. Lembrando a eles que não existe uma resposta certa ou errada. É uma resposta pessoal. Assim todos ficarão bem. E depois você pode convidar algum a responder o que escreveu, ou você mesmo selecionar algumas respostas e dar a resposta final, né? Uma definição que você também encontrou em algum dicionário, alguma coisa desse tipo. Pois o cativeiro, eu trago aqui a definição, é a remoção de um povo do seu respectivo território, ocasionando a destruição da existência de uma nação e uma separação do cuidado e proteção do seu Deus local. Tirei essa definição do dicionário bíblico que está aparecendo aí no rodapé a referência. Então, quando se levava um povo cativo, a ideia era destruí-lo, principalmente no tocante à sua fé, porque o povo se desprendia da sua divindade. Porque, observe o que diz a definição, o seu Deus era local, era um Deus nacional. Então o povo não ia ter mais vínculo com o seu ambiente de culto, logo a sua fé se enfraquecia e aquele povo, de uma maneira geral, também perderia a sua identidade. Porém, com Israel foi diferente. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus local, não é um Deus nacional, mas é o Deus onipotente, onipresente e onisciente. E pensavam, Nabucodonosor e os seus capangas, que extraindo o povo de Jerusalém, destruindo o templo, como o templo foi derrubado, a glória de Deus se foi daquele lugar, eles pensavam que a fé do povo ia se extinguir e Deus não ia mais também ser o Deus daquele povo. Mas o Deus de Israel, o Deus da igreja, o nosso Deus, é diferente. Aleluia! E aí, irmãos, vai acontecer algo surpreendente. É lá no cativeiro onde Deus vai se revelar ainda mais, onde profetas vão se levantar revelando a palavra de Deus, onde escritos, livros inteiros que entraram para o cano bíblico vão ser escritos e inspirados pelo Espírito Santo lá no cativeiro. Uma coisa tremenda vai acontecer também. A adoração a Deus vai irromper em terra estranha. É lá onde vai surgir a ideia de sinagoga, de um ajuntamento para buscar a palavra. Lembra que quando estava em casa, nós lemos aqui, não havia nem sacerdote mais para ensinar a palavra. Mas quando o povo estava no cativeiro, Deus vai incendiar os corações e eles vão começar a se reunir, semanalmente para aprender a palavra de Deus. Então, um avivamento vai começar lá na terra estranha, na terra estrangeira. Quando alguém pensava que seria o fim do povo de Deus, na verdade Deus estava restaurando, Deus estava renovando, Deus estava tratando com o seu povo, até porque o profeta Jeremias disse que depois de 7 décadas, o povo de Deus voltaria para casa. Claro que foi uma volta desafiadora. A terra estava assolada, o templo destruído, os muros derrubados, mas para Deus nada é impossível. E Ele vai usar os escribas, vai usar os profetas, vai usar os sacerdotes, os chefes políticos para reconstruir o muro, para reconstruir o templo.
para reconstruir a cidade, mas o principal, a adoração ao verdadeiro Deus, ao único Deus Jeová, já havia sido reconstruída nos corações e nunca mais o povo de Deus prostituiu o ambiente de culto, mas voltaram com uma adoração genuína, com a busca e um zelo pela palavra, e um verdadeiro avivamento foi operado na vida do povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus, o Deus poderoso, o Deus que tem o controle da história, o Deus que não perde das suas mãos nada e nem ninguém. Tudo está no controle dele. Ele sabe tratar com a terra, ele sabe tratar com o homem, ele sabe tratar com cada um de nós. Então há esperança, não há pecado que Deus não perdoe, não há pecado que Deus não trate, quando há arrependimento, quando há sinceridade, quando há devoção. Que Deus nos ajude, que essa lição deixe os nossos corações incendiados, e que, assim como Judá retornou para a terra prometida e voltou-se para Deus, que a cada dia nós nos voltemos também para o Senhor, que a cada dia nos aproximemos dele e que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira, o nosso zelo pela palavra seja verdadeiro e que nenhum outro, nada nem ninguém ocupe o espaço que tão somente é do Senhor na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conserve e que tenhamos um novo próximo trimestre muito abençoado, buscando cada vez mais a palavra de Deus. E o texto áureo em 2 Crônicas 36 e 16 nos diz que zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Antes do cativeiro, o povo não queria saber da palavra de Deus. Mas depois do cativeiro, Esdras 7, verso 10, diz que ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus direitos. E no livro de Neemias nos diz que um certo dia ele começou a ler a palavra de manhã e leu até o meio-dia. E quando terminou de ler, levantou aqueles pergaminhos e o povo se alegrou e chorou e sorriu e jubilou na presença de Deus, porque estavam conhecendo a sua palavra. Que sigamos e prossigamos amando, proclamando e praticando a palavra de Deus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.